As pontes são consideradas símbolos de segurança e conexão. Milhões de pessoas atravessam-nas todos os dias sem pensar no que acontece debaixo dos seus pés. No entanto, a história mostra uma verdade diferente. Um único erro de projeto, um momento de negligência ou uma decisão errada podem transformar uma travessia comum num lugar de horror. Neste vídeo, começamos com um caso que mostra como a confiança pode rapidamente transformar-se em puro pânico. Top 1. Colapso da passagem elevada do Hyatt Regency. Numa noite comum, centenas de pessoas reuniram-se no grande átrio de um hotel para um evento de dança. Ninguém suspeitava que existia uma falha mortal por cima das suas cabeças. Duas passagens elevadas flutuantes, que ligavam vários andares, tinham sido alteradas estruturalmente para acelerar a construção. Esta alteração parecia inofensiva no papel. Na realidade, duplicou a carga sobre as ligações de suporte. Enquanto a música tocava e as pessoas riam, ouviu-se um estalo breve. Segundos depois, a passagem elevada superior desabou, caindo sobre a de baixo e arrastando ambas as estruturas para a multidão. Aço, betão e vidro enterraram dezenas de pessoas. Água escorria de tubagens partidas para o átrio, enquanto os presos lutavam por ar. As equipas de resgate trabalharam durante horas em condições extremas. Algumas vítimas só puderam ser alcançadas muitas horas depois, outras afogaram-se ou sufocaram sob os escombros. A causa não foi um fenômeno natural, mas uma decisão técnica aparentemente pequena. Este colapso mostrou como o invisível pode ser mortal. A confiança transformou-se em caos em poucos instantes. Top 2. Desastre da ponte ferroviária de Rafganj. Um comboio expresso aproximava-se de uma ponte ferroviária alta nas primeiras horas da manhã. A rota era considerada rotineira, a velocidade normal. No entanto, pouco antes de o comboio chegar totalmente à ponte, algo inesperado aconteceu. Vários vagões saltaram subitamente dos carris, como se o próprio chão tivesse cedido. Dois vagões caíram no vazio, outros encravaram-se uns nos outros. Testemunhas oculares relataram um estrondo alto, seguido de gritos e escuridão total. Pessoas foram atiradas pelas janelas, outras ficaram presas nos compartimentos deformados. A ajuda demorou a chegar, pois a área era de difícil acesso. Voluntários de localidades próximas tentaram retirar feridos dos escombros, enquanto outros vagões balançavam ameaçadoramente. Inicialmente, falou-se de falta de manutenção. Mais tarde, vestígios indicaram que parte da estrutura da ponte tinha sido intencionalmente removida. Seja negligência ou sabotagem deliberada, a verdade permaneceu controversa por muito tempo. Uma coisa era certa: uma única manipulação foi suficiente para transformar uma viagem diária numa catástrofe. A ponte ainda estava de pé. A confiança nela foi destruída. Top 3. Colapso da Ponte Pêncil de Morbi. Após meses de encerramento, uma ponte pêncil histórica foi reaberta ao público. As autoridades asseguraram que estava inspecionada e segura. Em poucos dias, centenas de pessoas acorreram simultaneamente à estreita estrutura, muitas curiosas, outras cheias de confiança. Ninguém controlou o número de visitantes. Ninguém impediu a afluência. De repente, a ponte começou a balançar. Primeiro levemente, quase imperceptível. Depois cada vez com mais força. Cabos de metal gemeram. As ligações soltaram-se e, num único momento, a estrutura desfez-se. As pessoas caíram umas sobre as outras, muitas diretamente para a água. Outras foram atingidas por peças que caíam. Testemunhas oculares descreveram cenas de pânico total. Crianças desapareceram na confusão. Adultos tentavam desesperadamente agarrar-se a algo. As equipas de resgate encontraram mais tarde cabos enferrujados, ancoragens partidas e parafusos soltos. A ponte nunca tinha sido concebida para tal carga. Esta catástrofe não foi um acaso. Foi o resultado de negligência, sobrecarga e falsas promessas. Uma estrutura que deveria simbolizar segurança tornou-se uma armadilha, porque os avisos foram ignorados. Top 4. Colapso da Ponte de Angers.
Uma longa coluna de soldados movia-se sobre uma estreita ponte pênsil, enquanto uma forte tempestade se aproximava. O vento forte açoitava o rio e fazia a ponte oscilar ligeiramente. Inicialmente, tudo parecia controlável. Mas, à medida que os marchantes permaneciam inconscientemente em passo sincronizado, o movimento da estrutura intensificava-se a cada segundo. A ponte começou a oscilar. Cabos de aço esticaram-se até aos seus limites. Tábuas de madeira rangeram sob o peso. Em poucos instantes, vários cabos de suporte de um lado romperam-se. Toda a secção inclinou-se abruptamente para baixo e atirou centenas de pessoas para a água. Muitos foram arrastados pela corrente, outros ficaram presos sob a estrutura em colapso. Os sobreviventes relataram mais tarde que não houve aviso, nenhuma cedência lenta, apenas uma transição súbita de movimento para a queda livre. A causa não foi apenas uma falha de material, mas um efeito físico que na altura era pouco compreendido: ressonância, uma interação invisível de vento, ritmo e massa. Esta tragédia mostrou que mesmo estruturas aparentemente estáveis podem falhar quando o comportamento humano e as forças da natureza se amplificam de forma infeliz. Top 5. Desastre de Tangwai. Na noite anterior a um feriado, um comboio de passageiros aproximava-se de uma ponte que atravessava um rio caudaloso. Por fora, tudo parecia calmo. Mas, mais acima, uma gigantesca avalanche de lama tinha se soltado subitamente de um lago de cratera. Esta mistura de água, detritos e material vulcânico desceu implacavelmente o rio e atingiu os pilares da ponte com força destrutiva. Um observador notou que a ponte estava parcialmente submersa na água e tentou desesperadamente alertar o comboio. Quase não havia tempo. Apesar da travagem de emergência iniciada, a locomotiva alcançou a estrutura danificada. Segundos depois, um pilar cedeu. Vários vagões caíram na enchente escura e foram imediatamente arrastados. Os sobreviventes descreveram a sensação de total desamparo quando o chão desapareceu debaixo deles. Os salvadores lutaram contra a corrente, o frio e os escombros para retirar pessoas da água. Muitos só puderam ser recuperados sem vida. Alguns desapareceram sem deixar rasto. Esta catástrofe não resultou apenas de falha humana. Foi o resultado de uma força da natureza que atingiu sem aviso. A ponte não tinha falha. O próprio tempo era o inimigo. Top 6. Desastre da ponte de Ashtabula. Numa fria noite de inverno, um comboio atravessava uma ponte de ferro, considerada uma proeza de engenharia da sua época. Era de construção inovadora, leve, eficiente e pouco testada. Enquanto o comboio atingia o meio do vão, a estrutura desabou sem aviso. Locomotiva e vagões caíram no abismo, diretamente para um rio gelado. Os passageiros não tiveram tempo para reagir. Alguns morreram no impacto, outros ficaram presos nos escombros, enquanto o fogo irrompia dos vagões partidos. Madeira, metal e corpos humanos jaziam uns sobre os outros, inacessíveis para ajuda rápida. Os salvadores tiveram de lutar contra a escuridão, o gelo e as chamas. Mais tarde, verificou-se que a ponte apresentava graves defeitos de construção. Os cálculos estavam errados, os avisos tinham sido ignorados. O colapso não foi um acidente no sentido clássico, mas o resultado de uma confiança excessiva numa tecnologia imatura. Esta tragédia marcou um ponto de viragem na construção de pontes. Mostrou que o progresso sem cautela pode ser mortal e que um único erro é suficiente para fazer tudo ruir. Estas tragédias tinham algo em comum. Não eram lendas distantes, mas acontecimentos reais, desencadeados por erros humanos, confiança mal colocada ou forças que foram subestimadas. As pontes devem ligar e proteger, mas nestes momentos tornaram-se testemunhas silenciosas do fracasso. Cada uma destas catástrofes mudou regras e custou vidas para que outras talvez pudessem ser poupadas. Se quiser ver mais histórias verdadeiras como estas sobre a realidade oculta do nosso mundo, não se esqueça de gostar do vídeo e de subscrever o canal, porque a verdade está muitas vezes mais perto e é mais assustadora do que pensamos.